Balanço hídrico em um paciente que está em terapia intensiva. O que é importante a gente avaliar? Por que é importante o balanço hídrico? Tudo que nós iremos falar hoje. Prazer, meu nome é Jonathan Lucena. Fica ligado no que a gente vai conversar hoje. Jonathan, por que é importante balanço hídrico? O paciente que está em terapia intensiva, um paciente que está em sala vermelha, nós precisamos quantificar todas as coisas que ele ganha, todas as coisas que ele perde, tudo que ele ganha em relação a volume, tudo que ele perde em relação a volume. E aí eu trago exemplificando alguns pacientes. Por exemplo, eu estou com um paciente com um grande queimado e eu preciso quantificar quanto esse meu paciente ele vai receber de volume, porque um paciente em grande queimado ele precisa de uma hidratação vigorosa para que ele possa ter uma sobrevida maior. Então, o balanço hídrico ele vai servir nesse quesito também. Paciente grande queimado que vai receber grande volume e nós precisamos quantificar o volume que vai entrar para esse meu paciente, que a gente vai infundir nesse nosso paciente. Ao ponto em que um paciente que está com uma picada de cobra e também necessita de uma hidratação vigorosa. Nós precisamos quantificar quanto de volume nós iremos fazer para esse nosso paciente e quantificar como vai sair e como esse débito urinário ele vai sair. Se ele está saindo vermelho, se ele está saindo limpo, se ele está com alguma dificuldade para urinar, se o volume que está entrando é maior ou menor do volume que está saindo. Beleza, entendi que paciente grande queimado, paciente com picada de cobra precisa de um balanço hídrico fidedigno e bem avaliado, porque nós precisamos fazer volume nele. Ao ponto em que um paciente com insuficiência cardíaca não precisa e não pode, na verdade, ganhar muito volume, porque senão ele evolui para um edema agudo de pulmão, hipertensivo, ou encharca o pulmão, ou pode ocasionar outras sequelas que a gente não estava buscando. Um paciente chegou na nossa UTI com uma insuficiência cardíaca descompensada. Subtende que o coração dele já é mais frágil. E esse nosso paciente não vai suportar muito volume. E nós vamos buscar deixar o balanço dele por mais ou menos de menos 1.000 a mais 1.000 no máximo. O ideal é ficar zero, mas aí o tolerável é ficar mais 1.000 ou menos 1.000, tá? Então é algo que nós precisamos nos atentar. E como nós iremos fazer essa aferição do balanço hídrico? A equipe de enfermagem ela fica responsável por quantificar a vazão das medicações, dos soros, do débito urinário em um papel, que eu vou colocar agora. E esse papel ele nos ajuda a identificar quanto está entrando e quanto está saindo de volume para os nossos pacientes. Além disso, nesse papel ele vai mostrar outros sinais vitais do nosso paciente durante as 24 horas. A frequência cardíaca, a pressão sistólica, pressão diastólica, pressão arterial média, frequência respiratória, saturação do meu paciente, FO2 que está sendo utilizado, HGT. Tudo isso nos ajuda a ver a evolução positiva ou negativa do meu paciente. Por exemplo, um paciente que está começando a apresentar frequência cardíaca muito alta e pressão baixa, talvez ele esteja piorando o seu quadro clínico e nós precisamos agir com mais rapidez. O débito urinário ele veio muito negativo. Não era um paciente com doença renal aguda e nem crônica. O que é que eu preciso me atentar? Será se ele está recebendo pouco volume? Será que ele está perdendo por outros locais? Ou se ele está evoluindo com insuficiência respiratória, uma insuficiência renal aí aguda? E são coisas que nós iremos avaliar com o balanço hídrico. Então isso mostra a importância
de nós quantificarmos da melhor forma e da forma correta. Peguei o balanço hídrico, o balanço atual é muito positivo, o balanço acumulado é muito negativo. Será que está certo? Dá uma olhada no débito urinário, o HGT do meu paciente, ele está muito alterado, talvez seja necessário que a gente avalie novamente esse nosso paciente, tá? Temperatura. Pacientes jovens, a tendência é que quando apresenta piora no quadro infeccioso, a temperatura aumenta, diferente de um paciente idoso. Paciente idoso, quando está com quadro infeccioso, muito difícil aumentar a temperatura. Pode até acontecer a ter uma alteração para diminuir a temperatura, mas dificilmente ele vai aumentar a temperatura do nosso paciente. Mas em pacientes jovens é algo que a gente precisa se atentar também, a temperatura do nosso paciente, assim como a pressão arterial média. Será se está acima de 65 ou abaixo? Será se esse meu paciente está estável hemodinamicamente? Se ele estiver estável hemodinamicamente, é às custas de droga vasoativa ou não é às custas de droga vasoativa? São outras coisas, são outras perguntas que a gente precisa ir avaliando. E esse vídeo é mais para mostrar a importância do balanço hídrico, que não é apenas um papel que nós vamos olhar números e colocar na nossa evolução, mas nos ajuda a ter um senso crítico em relação ao nosso paciente, nos ajuda a ter um diagnóstico para esse nosso paciente também. Porque muitas das vezes um paciente que está em terapia intensiva, ele está entubado. E aí vai sobrar para o nosso exame físico bem acurado, aos sinais vitais desse nosso paciente e ao balanço hídrico para avaliar se o nosso paciente está apresentando melhora ou se o nosso paciente está apresentando piora, além dos exames laboratoriais. Então, isso é extremamente importante. Valeu, falou e tchau.